Boa tarde, meus amigos. Como é bom estar com vocês de novo. Como é bom a gente se encontrar mais uma vez. Como é bom a gente poder ter novas notícias. Olha, nós temos um amigo novo agora, hein? Nós já temos vários amigos no WhatsApp. A gente troca mensagem, né? Você sabe que eu tenho trocado mensagens com você, não é? A Valdívia. Temos aí agora o Rodrigo, que entrou também, não é isso? Temos o Hélio, que são amigos nossos também. Então, a gente está sempre orando e recebendo mensagens especiais, né? Tem várias pessoas que continuam mantendo contato com a gente. Olha só, se você ainda não mandou nenhum contato e quiser fazer parte dos amigos deste programa, o programa, você sabe, é Nanuque em Família. Se você quiser fazer parte desta equipe de amigos, manda o seu zap, faz a sua pergunta, pede a sua revista, ok? Nós estamos enviando a Revista da Família, agora, nessa nova etapa, a Revista da Família. Se você tem família e quer melhorar a sua família, peça a revista. Ou então também você pode fazer uma pergunta e fazer as duas coisas. Fazer uma pergunta e também pedir a sua revista. Mas você tem que fazer o seu cadastro se você não fez ainda, ok? E hoje nós vamos responder a pergunta do Rodrigo. O Rodrigo gostaria de saber alguma coisa a mais sobre o endemoniado de Gadara. E aí, onde é que está o texto? O texto está lá em Marcos capítulo 5, ok? Já pegou a sua Bíblia aí? Já está com a Bíblia na mão? Está tudo prontinho? Podemos ler aqui? Então, o verso fala sobre esse fato, né? O que aconteceu ali? O texto diz assim, me acompanha aí. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões foram despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Olha só, demônio adora ao Deus Criador? Mas vamos continuar. Exclamando com alta voz, disse ele, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, Jesus disse, né? Qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse fora do país. Ora, estava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam.
E aí? Uma história interessante, né? Já pensou? Você já enfrentou alguém endemoniado alguma vez? Né? Às vezes, você sabia que a gente fala com pessoas endemoniadas sem a gente saber? Nem todo endemoniado está assim, se debatendo, com a voz diferente, né? Nem todo endemoniado está desse jeito não, viu? Tem muito endemoniado aí de gravatinha, tem muito endemoniado dirigindo empresas, governando a nação e outros, né, e outros governos. Tem muita gente aí, ó, que você olha que parece que não tem nada. E tem aqueles que estão se debatendo, se contorcendo, né? Que caem no chão e mudam a voz e fazem certas coisas. Mas o demônio se aposta de todo tipo de pessoas que permitem que ele faça isso. E aqui nós temos, então, que gastar um minutinho aqui analisando um pouco. O Rodrigo gostaria de compreender um pouco melhor. Rodrigo, olha só, o nosso tempo aqui na TV é curto, ok? Talvez a profundidade que você gostaria de conhecer mais, eu não consiga te dar por questão do tempo, ok? Mas quem sabe, a gente um dia bate papo, a gente vai à sua casa. Talvez você não saiba, Rodrigo, mas a gente está visitando os lares também, só os que pedem, ok? Para você ficar bem à vontade. Então a gente, quem sabe, chega lá e gasta lá umas 2 horas lá pesquisando tudo que tem para a gente poder conhecer mais um pouquinho. Mas aqui a gente tem pouco tempo. Então a pesquisa que a gente fez vai te dar, quem sabe, algumas informações a mais do que você já tem. Possivelmente você já é uma pessoa estudada, uma pessoa já conhecedora, mas quem sabe alguma coisinha você vai acabar conhecendo a mais, não é? Então na pesquisa que nós fizemos, nós encontramos 3 origens de onde esse homem deve ter vindo. Porque nós encontramos a tradução gadareno, encontramos a tradução gerazeno e encontramos a tradução gergesenos. Ó, 3 palavras parecidas querendo indicar o mesmo lugar. Aí, na pesquisa que a gente fez, a gente encontrou também 3 lugares diferentes. E aí a gente tem que procurar entender de qual lugar, afinal de contas, ele era. Não é isso? Então, por exemplo, Gergesa, tá bom? Esse lugar, essa cidade, é a atual cidade de Cursi, ok? Lá no Lago da Galileia, ali tem uma cidade ali perto, né? Ela é bem próxima do lago, e essa cidade hoje se chama Cursi, e que era chamada de Gergesa, ok? Então, ali possivelmente é onde ocorreu o fato. Agora, além dessa cidade, também tem a cidade de Gadara. Era uma cidade que ficava 19 quilômetros ao sul desta outra que eu te falei. Então, ao sul, ok, de Cursi, ficava essa outra cidade chamada Gadara, a 19 quilômetros. E essa cidade ficava numa posição que ficava a 10 quilômetros do sul do lago que nós estamos tratando aqui, né, da Galileia. Muito bem. Mas, além dessa cidade, nós temos também Gerasa, ok? A cidade de Gerasa, ela ficava a cerca de 56 quilômetros a sudeste desta cidade que nós achamos que é onde deve ter ocorrido o fato, a de Cursi, que é a cidade de Gergesa, ok? Então, veja só, ele ficava bem longe, não é? Bem longe do lago, bem longe de Cursi, que é a cidade, o nome atual agora, ok? E também algumas pesquisas foram feitas e parece que havia uma pequena vila que tinha também nomes diferentes, nomes semelhantes. Então, havia lá Gergesa e havia também uma pequena vila ali por perto chamada Gerasa, ok? Além da outra cidade que nós falamos. Possivelmente deve ter havido uma mistura ali que a pessoa quando contou, né? Nós sabemos que os evangelhos contam essa história aí e cada um na hora de falar, o próprio Paulo, ele fez uma citação no Novo Testamento, que a citação, ele disse que era de Jeremias e na verdade a citação era de Ezequiel. Então a gente tem que entender que às vezes a pessoa pode se enganar e trocar algum nome, mas o fato é que realmente essa história é verdadeira. Jesus estava dentro dessa história aí, tá certo? E nós vemos que o texto de Marcos fala de um homem,
Mas se você for lá em Mateus 8:28, você vai encontrar que são 2 nomes. São 2 homens, melhor dizendo. Então, Marcos vê só um homem, mas Mateus vê 2, e desses 2 ele vê um que é mais ousado, mais falador, mais ativo, ok? E assim também não quer dizer que um está mentindo ou o outro está mentindo. Cada um é a sua maneira de ver, ok? Então nós encontramos aí. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Depois do intervalo, então, a gente vai dar uma olhada o que mais que o texto revela para nós aqui, tá bom? Então, até já. A gente volta daqui a pouquinho. Arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com mesmo amor naquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com
Pronto, já voltamos? Ok. Então, daqui a pouquinho, nós vamos tentar concluir tudo, tá bom? Preste atenção aí, fica atento, ligadinho, para ver se você pega as informações e os demais que estão assistindo a gente também. Ok, então nós vimos que esse endemoniado, ele era uma pessoa que, com certeza, estava carecendo de Deus. E onde é que ele morava? O verso 2 diz que ele morava ali pelos sepulcros. Você sabe como é que se faziam sepulcros, né? Naquela região, eles cavavam na rocha, assim, eles cavavam na pedra. E lá tem muita pedra calcária, uma pedra um pouco mais mole, não é tão dura quanto a brita. Então era fácil encontrar cavernas e era fácil também fazer buracos, onde eles sepultavam as pessoas e colocavam uma pedra na entrada, não é assim? Então ele era comum encontrar esse tipo de cavernas e esse tipo de sepulcro. E ali havia um penhasco, um despenhadeiro ali, uma região, um morro, onde era fácil encontrar essas cavernas, onde era fácil também fazer sepulcros, e as pessoas faziam ali. É como se fosse um cemitério em pé, ok? E ele ficava por ali, andando de um lado para outro, como se fosse o guardião das pessoas mortas, como se tivesse tomado conta. Afinal de contas, os demônios, eles querem mesmo levar as pessoas à morte, sem salvação, e quer ficar tomando conta para ninguém ressuscitar. É mais ou menos por aí, né? Então, o verso continua dizendo para nós aqui que esse homem vivia nessa região, então, nessa região de sepulcros. E os grilhões, né, as cadeias que ele usava, é semelhante a algemas, né, largas, que seguravam os pulsos, seguravam também os pés, muitas vezes. E às vezes, quando eles transportavam pessoas, botavam também no pescoço. Bom, seja o que for que usassem, ele conseguia quebrar. De onde é que vinha essa força toda, hein? De onde é que vinha essa capacidade de poder destruir todas essas correntes, né? Com certeza tinha um poder sobrenatural aí. Os versos 5 e 6, então, falam que esse homem vivia pela região dos sepulcros por ali, né? O que mais também que o texto revela para nós aqui? O homem, quando viu Jesus chegando à praia, ele desceu dessa região mais alta, onde estavam os sepulcros, e foi correndo na direção de Jesus. Agora imagina a aparência dele, né? Meio sem roupa, descabelado, uma aparência feia, horrível, porque a Bíblia diz que ele se feria, né, nas pedras, nas rochas. E ele desceu ali, e o texto diz que aparentemente ele desceu, o homem demoniado desceu para adorar a Jesus que chegava. Você já viu demônio correndo para adorar Jesus, para adorar... Eu não estou colocando dúvida no texto sagrado, não. Mas eu quero que você pense comigo. Imagina bem, demônio realmente ele tem o prazer de adorar a Deus? Ou pelo contrário, de xingar, falar, desacreditar, falar coisas? Então, alguns comentadores creem que esse homem tinha momentos de lucidez. Isso quer dizer que, quando Jesus chegou na praia, esse homem possivelmente... Olha, isso não está escrito na Bíblia, né? São comentários bíblicos que a gente pesquisou. Então, esse homem, no momento de lucidez, viu Jesus e o próprio Espírito Santo deve ter dito para ele, olha, vai porque ele tem a salvação para você. E esse homem disparou correndo para poder pedir socorro, pedir ajuda a Jesus. Só que quando ele se prostra aos pés de Jesus para adorar Jesus, os demônios entram. E aí quando ele levanta a cabeça, já é o demônio falando. E aí você viu pelo texto o que eles falam, né? Que eu tenho eu contigo? O que você quer comigo? Vem aqui para me destruir. E já começa a querer que Jesus não o destrua, não é? Inclusive aqui tem uma declaração dele aqui, dizendo que não permita que Saiã não nos expulse desse país, né? Já aqui em Lucas, ele fala, não nos lance no abismo. Um diz, não nos expulse do país, e Lucas diz, não me jogue no abismo. Quer dizer, a ideia é, não me destrua, não me destrua. Porque os demônios sabem que vão ser destruídos. No texto de Mateus, está escrito lá, em Mateus, você pode encontrar isso no capítulo 25, que o fogo do inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Você já leu isso, não é?
Então veja bem, se o fogo do inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, eles sabem qual vai ser a destruição deles. Então quando Jesus chegou, Jesus tinha o poder, porque ele é que vai destruir os anjos maus. Então ele pediu para não ser destruído, ok? Foi o que aconteceu aqui no texto. E aí então, Jesus resolve perguntar o nome. Você acha que Jesus perguntou o nome do demônio porque queria bater papo com o demônio? Sabia que tem gente que faz isso, que bate papo com o demônio, pergunta de onde você é, como é que você, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, se é parente de quem, não sei o quê. Tem gente que bate papo com o demônio. Olha, na Bíblia você encontra pouquíssimas afirmações onde Jesus aparentemente fala com o demônio num tipo de conversa, que é essa aqui, que ele pergunta o nome. Mas qual o motivo dele perguntar o nome? O que ele queria ensinar para os discípulos que estavam ali apavorados olhando a cena? Possivelmente Jesus que perguntou o nome para que todos ficassem sabendo que não era um demônio só que estava ali. Ele diz assim, olha, meu nome é Legião. Legião representa muita gente. Sabe como é que era a legião no exército romano? 6.000 homens a pé e mais 700 a cavalo formavam uma legião. Na verdade, o que ele quer dizer aqui é que não quer dizer que seja 6.000 homens, né, 6.700 demônios, porque essa legião também varia de exército para exército, de nação para nação. Então, o que quer dizer o texto aqui? Com certeza é que eram muitos demônios. Por isso que ele tinha aquela força ali de destruir, de arrebentar, e ninguém segurava ele, e era uma situação realmente difícil, né? Então, ele expulsa os demônios, porque os demônios pedem para que ele possa entrar nos animais, nos porcos. Qual o objetivo de entrar nos porcos? Não podia simplesmente sair? Os demônios queriam criar uma situação para que Jesus pudesse ser expulso e rejeitado, como realmente foi. Porque os donos dos porcos saíram correndo quando viram os porcos despenhadeira abaixo. Interessante, viu, Rodrigo, que nessa região da cidade de Cursi, atual, né, é a única região à beira do lago ali que tem esse despenhadeiro, onde se poderia realmente, é um lugar bem íngreme que tem ali, íngreme, que realmente poderia fazer com que eles caindo fossem afogados. E a praia ali embaixo é curta, bem curtinha. Em todo o lago, ao redor do lago, somente ali tem essa característica geográfica. E aí os porqueiros estavam por ali, os demônios entraram, eles foram lá de cima, foram jogados pelos demônios abaixo. E aí então, eles acabaram rejeitando Jesus. Agora, observa uma coisa. Eles não se admiraram de que o endemoniado já não estava mais endemoniado. Eles não se admiraram do poder sobrenatural que estava ocorrendo ali, porque um homem tem o poder de jogar 2.000 porcos morro abaixo, despenhadeira abaixo. Eles não observaram para os aspectos sobrenaturais que estavam ocorrendo ali. Eles só olharam para isso daqui. Opa, esse homem nos trouxe prejuízo. Em vez de olhar e pensar assim, opa, esse homem, que poder é esse? De onde é que vem esse poder? Quem é esse homem? Não, tem que saber quem é esse homem. Não. Eles simplesmente rejeitaram Jesus e ficaram olhando só para o dinheiro que estavam perdendo. Sabia que às vezes a gente faz isso sem querer também? A gente às vezes vê a nossa Ferrari, né? Quem tem Ferrari? Eu não tenho Ferrari não, né? Mas às vezes uma pessoa é mais capaz de reclamar da Ferrari, que ficou toda amassada, do que reconhecer que graças a uma Ferrari amassada, Deus conseguiu livrar a vida do motorista, né? Então, queridos, aqui a gente vê que esses homens, todos convenceram a cidade de rejeitar Jesus. Bom, aí o endemoniado, que não era mais endemoniado, agora estava bem vestido, quem deu a roupa para esse homem? Possivelmente os discípulos que estavam ali, que carregavam algumas mudas de roupa junto, deram para ele algum vestuário, talvez até habitantes dali mesmo. A Bíblia não diz, mas certo é que ele estava calmo, tranquilo, em sã consciência, vestido. E quando ele quis ir com Jesus, Jesus disse, não, fica aí, vai lá, entra na cidade. Olha, eles me rejeitaram, então vocês não vão rejeitar não. Vai lá e conta o que foi que Deus te fez. E aí, realmente, ele foi
e começou a contar para Decápolis inteira. Decápolis, Deca quer dizer 10. Polis quer dizer cidade, as 10 cidades, né? A região ali onde tinha 10 vilas ou 10 cidades ali. Então ali naquela região ele começou a contar o que é que Jesus tinha feito. Aí, 9 ou 10 meses depois, Jesus voltou naquela região e todo mundo já estava preparado, de braços abertos, para conhecer quem era esse homem maravilhoso que havia mudado a vida do endemoniado. Queridos, eu trouxe aqui algumas informações, Rodrigo, para você e para os nossos telespectadores, né? Que talvez possa ter ajudado. Mas certo é que Deus, o nosso Salvador, deseja impedir que o inimigo faça morada na sua vida e na minha vida. Esse fato que nós lemos aqui, segundo a pesquisa que eu fiz, deve ter ocorrido por volta do final do outono do ano 29 da nossa era, ok? Jesus, você sabe, né? Morreu no ano 31, né? Com 33 anos, ok? E aí, por ali, mas antes disso, ocorreu esse fato naquela região ali, em volta do lago, né, da Galileia, e vemos que Deus teve misericórdia daquele homem. Note bem, nós precisamos também ir aos pés de Jesus, clamar a Jesus, antes que seja tarde demais, antes que os demônios tomem conta de nós, por falta de entrega. Lembra que Jesus disse assim: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então nós temos que estar bem decididos, firmes, colocados aos pés do Senhor Jesus, para que demônio nenhum nos convença e não impeça a nossa salvação. Então, olha só, na próxima segunda-feira a gente se encontra e também nós esperamos a sua pergunta, ok? Esperamos a sua pergunta para que você possa tirar suas dúvidas, tá bom? Então, nós vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus que possa abençoar você e abençoar cada um de nós. Oremos. Querido Deus que está nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a estarmos com os olhos focados em Jesus. E assim, o mal não tem acesso ao nosso coração. Que não venhamos a ficar olhando as coisas desta vida que nos desviam do céu. Mas que possamos, Senhor, estar aos pés daquele que pode nos livrar, nos lavar, nos limpar de todo o mal. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos nos encontrar na próxima oportunidade, no próximo programa, e eu quero receber a sua pergunta, tá bom? E quero receber o seu pedido da literatura que nós temos para oferecer para você. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro, então. Que Deus abençoe a cada um. Até lá.